Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Gustavo do Estudar Fora, espero que vocês estejam bem, seguros na casa de vocês, espero que o cabelo de vocês esteja melhor do que o meu. Hoje a gente vai fazer mais um vídeo interessante para quem está estudando inglês, mas vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Vai ser um vídeo sobre expressões que não são exatamente o que elas parecem ser. Se interessou? Então fica aí. Em português, e aliás eu acho que em todas as línguas, a gente tem expressões que não significam exatamente o que as palavras literalmente dizem. Por exemplo, em português a gente pode falar, nossa, tá chovendo canivete. E o que a gente quer dizer é que tá chovendo muito, não que literalmente esteja caindo canivetes do céu. Eu espero. Em inglês tem expressões assim também, aos montes, mas como a gente não fala inglês nativamente, a gente pode não perceber que essas coisas são expressões e a gente pode entender errado o que alguém tentou falar pra gente e isso pode criar situações meio constrangedoras. Então, para evitar problemas com essas expressões, a gente pediu pro Alberto Costa, que é da Cambridge Assessment English, escolher 5 expressões em inglês que não são exatamente o que elas significam literalmente. A Cambridge Assessment English é a organização que promove os exames que são conhecidos como FCE e CPE, que são alguns dos exames de proficiência que são aceitos em universidades estrangeiras e que são aceitos em muitas situações de trabalho também. Mas isso é só para falar que o Alberto Costa, que aliás é nosso colunista do Estudar Fora, sabe do que ele está falando. Então ele mandou 5 expressões pra gente que eu vou ler aqui para vocês, explicar o que elas significam e, em alguns casos, o Alberto sabia até a história dessas expressões. Então eu vou trazer isso para vocês também. A primeira expressão significa spill the beans, que significa literalmente derramar os feijões. Mas na verdade o que ela quer dizer é algo como revelar o segredo, ou tornar qualquer coisa conhecida e explícita. Você pode usar ela, por exemplo, na seguinte frase: We'll be there at 6 for the surprise party. Now don't spill the beans. E o que isso quer dizer é algo na linha de a gente vai estar lá às 6 horas da tarde para fazer a festa surpresa, então não revele o segredo. Por que exatamente isso significa? Derramar os feijões significaria revelar o segredo? Então, o que o Alberto disse é que é possível que a frase tenha se originado na Grécia Antiga, onde as pessoas votavam em segredo colocando um feijão branco ou preto dentro de uma jarra. E aí o feijão branco significava sim, o feijão preto significava não, por exemplo. Se alguém derrubasse a jarra antes da hora de revelar os resultados da votação, ela acabaria revelando o segredo antes da hora certa. E daí que surgiu a expressão spill the beans. A segunda expressão é like a bull in a china shop. E a tradução literal disso é como um touro numa loja de porcelana. Já tem uma questão aí que em inglês essa expressão China, na verdade se escreve igual ao país, significa porcelana. Mas não é sobre isso que a gente vai falar aqui. O que a gente vai falar é sobre a expressão como um touro numa loja de porcelana. Você já consegue imaginar o que isso significa, né? De fato, significa alguém desastrado, sem muito cuidado, meio mão furada, sabe como é? Um exemplo que o Alberto mandou pra gente foi o seguinte: We told her it was a delicate situation, but she went into the meeting like a bull in a china shop. Ou seja, a gente disse pra ela que era uma situação delicada, mas ela entrou na reunião como se fosse um touro numa loja de porcelana. Quer dizer, não é só pra pessoas desastradas ou sem cuidado em questões físicas, descoordenadas. Descoordenadas, aliás, eu sei falar bem sobre isso. Mas é sobre pessoas que não têm muito tato para diversas situações, e eu achei bem interessante, né? Terceira expressão, a penny for your thoughts, significa literalmente 1 centavo por seus pensamentos. Mas o que ela quer dizer, na verdade, quando alguém fala, é que a pessoa quer saber o que você está pensando e é uma maneira delicada de te pedir. Um exemplo de uso que mandaram pra gente foi You haven't said much, a penny for your thoughts, ou algo como você não tá falando muito. O que você tá pensando? E é uma maneira fofinha. Eu acho legal. Tem várias vezes que eu tô falando alguma coisa e eu fico pensando enquanto eu falo. O que será que a pessoa que tá ouvindo tá pensando? Inclusive é uma coisa que eu tô pensando agora, enquanto eu gravo esse vídeo. E aí às vezes você virar pra pessoa e falar, e aí, o que você tá pensando? Pode soar meio direto demais, né? Então eu acho interessante que tenha uma expressão em inglês pra isso. Se bem que a penny for your thoughts, tipo, é 1 centavo. Acho que tem pensamento que vale um pouco mais do que isso, né? Enfim, a quarta expressão é be full of beans. Significa literalmente estar cheio de feijão. Se tem uma coisa com feijão, né?
Estranho. Mas o que a expressão quer dizer não é literalmente ter comido muito feijão, é estar cheio de energia e entusiasmo. E um exemplo de uso que eles dão é: I've never known anyone to be so full of beans before breakfast. Nunca conheci ninguém que tivesse tanta energia antes do café da manhã. Não se sabe a origem dessa expressão, mas eu achei bem curioso essa ideia de que você estar cheio de feijão quer dizer que você tá com energia, sei lá. Seria mais adequado se fosse café, né? Full of coffee. Aí eu acho que faria sentido. A quinta expressão, take something with a grain of salt, ou literalmente aceitar algo com uma pitada de sal. O significado da expressão é ser cético ou ter desconfiança diante de alguma informação porque ela pode não ser verdadeira. Por exemplo, you have to take everything she says with a grain of salt, because she tends to exaggerate. Ou, em português, você tem que ouvir tudo que ela fala com um pouquinho de desconfiança porque ela tende a exagerar. Eu acho curioso que seja com uma pitada de sal, mas olha só, o Alberto mandou pra gente uma possível origem dessa expressão. As hipóteses da origem dessa expressão incluem o texto Historia Naturalis, de Plínio, a respeito da descoberta de uma receita de antídoto para um veneno. No antídoto, um dos ingredientes era um grão de sal. Ameaças envolvendo o veneno deveriam ser consideradas com um grão de sal e, portanto, menos seriamente. Mas uma coisa que eu tinha pensado, na verdade, é que é mais ou menos se você está lendo uma receita e aí a receita não está completa. Porque ela não diz que você tem que pôr sal. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu aprendi muita coisa interessante. Diz aí nos comentários se você curtiu, se você conhece outra expressão desse tipo, se você já passou por algum perrengue porque alguém falou uma expressão em inglês pra você e você não entendeu. Se inscreve aí no nosso canal, deixa seu joinha. Daqui a pouco a gente tá de volta com mais dicas pra você estudar inglês e estudar fora. Beijão!